nós vamos agora falar sobre a situação de operação de mergulho. Então, quando uma embarcação tiver com um mergulhador na água, ou seja, quando a embarcação colocar alguém para fazer uma atividade de mergulho na água, essa embarcação ela deve sinalizar, tá? O padrão dessa sinalização é através dessas bandeiras. Pode ser uma bandeira encarnada com a faixa diagonal branca, ou pode ser uma bandeira branca com uma faixa azul, tá? Então, essas bandeiras, quando nós estivermos navegando e avistar uma dessas bandeiras, nós devemos redobrar a atenção, diminuir a velocidade e nos manter afastado delas por pelo menos 100 metros, tá? Então, o afastamento da bandeira de mergulho ou da sinalização de mergulho deve ser 100 metros para evitar que a gente cause um acidente com o mergulhador ali, ok? A respeito da bandeira nacional. A respeito da bandeira nacional. A bandeira nacional, tá? Essa bandeira, ela deve ser exibida por todas as embarcações, exceto as embarcações miúdas. Ou seja, se o barco for considerado miúdo, normalmente aí abaixo de 8 metros ou de 7 metros, dependendo da condição da cabine, se ele tem cabine habitável ou não, mas como padrão, tá? Como padrão, todos os barcos abaixo de 6 metros, eles são considerados embarcações miúdas. E a embarcação miúda, ela não é obrigada a fazer uso da bandeira nacional. Pode fazer? Pode. Se quiser colocar, põe, mas não é obrigada a fazer. As demais embarcações, as maiores, então, deverão fazer uso da bandeira nacional, tá? Lembrando que se for necessário mantê-la içada à noite, ela tem que ter uma luz, tá? Uma luz direcionada para clarear a bandeira, tá? E também deve ter bom estado de conservação. Bom, tem um documento aqui, senhores, que eu acho muito importante, é o documento chamado aviso de saída ou aviso de chegada. Como é que é? Esse é um documento hábil, no qual o proprietário da embarcação ou o comandante da embarcação, toda vez que ele for sair, ele tem que anotar ali quem está indo com ele na embarcação, o nome da embarcação, quantidade de combustível, se ele tem rádio, e vai dizer para onde ele vai, quanto tempo ele vai ficar lá, quando que ele vai voltar. Isso daí é para ter um controle, e esse documento ele vai deixar na capitania, né, esse aviso de saída, ou vai deixar na marina, ou na casa de um vizinho, se não tiver nenhum desses por perto aí. Não tendo capitania, não tendo marina, ele vai deixar para um vizinho. Por quê? Quando ele sair, e ele já determinou um prazo de voltar, e se por acaso ele não voltar naquele prazo pré-estipulado, tá? Então já tem-se uma ideia de onde vai buscar, onde vai tentar localizar ele, tá? De repente ele está com um barco com um problema, com uma avaria, então já é sabido que ele foi ao norte, então 2 horas de navegação ao norte, ou que seja para o sul, então já tem uma noção onde vai se procurar, através do que? Do aviso de saída. E quando ele chega, ele dá baixa nesse aviso de saída através do aviso de chegada. É muito importante o uso do aviso de saída ou chegada, principalmente em locais perto de mar aberto, tá? Muito importante, é muito recomendado isso aí. E também está na lei, né? Aviso de saída deve ser sempre informado nas capitanias, ok? Bom, nós temos aqui, falando em sair com embarcação, vamos lembrar dos documentos obrigatórios para a gente sair com embarcação. Eu tenho que portar, estar comigo no bolso ou na embarcação, a CHA, que é a carteira de habilitação de amador, que pode ser de arraiz, de mestre, de capitão, de motonauta, né? Então eu tenho que estar portando a CHA. Eu tenho que estar com uma provisão de registro de propriedade ou o título de inscrição. Lembrando que a provisão de registro é para barcos maiores que 24 metros e a inscrição é para embarcações menores que 24 metros. Então eu tenho que estar ou com uma provisão de registro ou eu tenho que estar com título, ou um ou outro. Depois eu tenho aqui bilhete de seguro obrigatório, tá? O bilhete de seguro obrigatório também tem que estar na embarcação. Então basicamente, ó, é a CHA que eu tenho que estar, que é a carteira de habilitação de amador, provisão de registro de propriedade ou título de inscrição, dependendo do tamanho do barco, né? Bilhete de seguro obrigatório e mais um,
termo de responsabilidade, tá? Termo de responsabilidade é um documento que, quando a gente elabora a documentação, a gente assina esse documento, dizendo que a gente é responsável pela embarcação, por manter a segurança, que todos devem estar com colete salva-vidas. Então, esse termo de responsabilidade também faz parte aí do uso obrigatório, de porte obrigatório da embarcação, ok? Bom, aqui é uma carteira de arraiz, para vocês terem uma ideia como é que é a imagem dela, né? Nós temos aqui a imagem de um título de inscrição de embarcação, um documento verdinho, né? Fácil de carregar, né? Normalmente a gente plastifica ele para evitar de ter o contato com a água, e é permissível que seja plastificado, tá? Esse documento. E nós temos aqui o seguro obrigatório, né? Que tem validade de 1 ano, que é de porte obrigatório, né? E o termo de responsabilidade, que é similar ao seguro, tá? Agora nós vamos entrar no outro assunto, que é noções básicas de meteorologia. Bom, senhores, meteorologia é um assunto muito vasto, muito vasto. A gente vai citar aqui alguns itens, tá? Que já foi itens que caíram na prova, foi assunto de prova. Caso haja uma alteração, está sempre sendo informado para os senhores, tá? Mas aqui a gente vai passar esse básico aí, que são esses itens aqui. Bom, elementos meteorológicos. Então, existem 7 elementos meteorológicos, que é pressão atmosférica, temperatura, umidade, vento, nuvens, visibilidade e precipitação. Então, esses 7 elementos meteorológicos, as estações meteorológicas colhem esses elementos e dali geram a previsão do tempo, tá? Bom, mas desses 7 elementos meteorológicos é considerado o mais importante a pressão atmosférica, porque através da pressão atmosférica nós conseguimos identificar a presença de uma mudança brusca da situação climática, que pode ser para uma melhora, né? Ou pode ser para uma degradação. Então, se a pressão atmosférica variar muito bruscamente num período curto, então a gente já vai ter na nossa consciência que as condições climáticas ou vão mudar para melhor ou vão mudar para pior, porque o primeiro elemento que informa a mudança de condição climática é a pressão atmosférica, ok?